ao quinhentismo, tá? Vamos começar nossa aula dando início ao quinhentismo. Quinhentismo no Brasil, né? Porque, na verdade, o quinhentismo é... Gente, tudo bem? Eu espero que sim, turma do sexto ano, que você esteja bem. Olha só, nossa aula hoje é sobre o quinhentismo, tá certo? Bom, você pode até perguntar o que é exatamente o que é o quinhentismo. Gente, o quinhentismo nada mais é do que um período. Na verdade, o quinhentismo não é uma escola literária. O quinhentismo é um período em que ocorreram, né, algumas produções literárias no Brasil. Não só no Brasil, gente. Existe o quinhentismo também de forma geral, né? Só o que é que nos diz respeito, né? O quinhentismo aqui no Brasil e também o quinhentismo em Portugal, certo? Bom, aqui no Brasil, o quinhentismo é um período que corresponde justamente o 1500. Por que 1500? Porque é o período em que o Brasil foi descoberto. Vai de 1500 até 1601. Por que até 1601? Porque quando tem início o chamado arcadismo, que é um dos nossos próximos assuntos, é o arcadismo, tá? Que é uma escola literária. Agora, assim, de 1500 até 1601, ocorreu esse quinhentismo, que é um período. Nesse período, foram produzidas, aliás, algumas obras literárias. Vê se você lembra comigo aqui, um breve resumo. Lembra qual foi o primeiro texto literário escrito aqui no Brasil? Carta de Pero Vaz de Caminha. Foi o primeiro texto literário escrito aqui no Brasil, tá? Gente, claro que antes, né, de começar, eu só fazendo uma breve assim, apresentação do nosso assunto, né? Mas antes, olha só, o que eu sempre te peço, eu espero que você continue se cuidando, né? Realizando suas atividades, inclusive vocês, turma do sexto ano, ótima turma, envie a atividade direita. Fico muito feliz. Desculpa se às vezes demora um pouquinho a responder, mas sempre a gente vai responder, não tem problema. Continue enviando, tá? Ou se no nosso retorno, né, que eu espero que seja breve, que você leve presencialmente, tá? Envie, enfim, mas não deixe de participar. Essa nota já C3. Também participe sempre desses eventos, né? Como, por exemplo, essa gincana anual, né? Cada mês haverão provas, né, para cada turma. Você está no ano valendo ponto, né? E no final do ano vai ter aquela turma que vai ser a turma vencedora, tá? E vamos, então, né, participar não só com atividades, vamos participar de tudo direitinho, tá? Bom, gente, vamos começar então, né? Eu já falei um pouco aqui, né? Já apresentei um pouco o conteúdo, que, aliás, você até pode pensar assim, mas isso aí você já explicou. Sim. O quinhentismo corresponde o quê? Literatura de informação, que foi quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? E também, seguindo, né, isso aí, essas cartas informativas, veio a literatura de catequese, que é aquela dos padres jesuítas, né, que vieram ter uma função de catequizar os índios, né? Então, é um período. Esse período, né, ele só vai acabar, gente, lá no chamado arcadismo. Aqui no Brasil, só vai acabar em 1601, durante o chamado arcadismo, tá? Mas isso eu vou explicar em uma próxima aula. O que é esse arcadismo? Estranho o nome, né? Às vezes, mas você vai entender bem direitinho. Hein? Vamos lá, então. Deixa eu mostrar para você, vamos recapitular um pouco também, né, gente? Vamos recapitular um pouco também, na verdade, né? O que foi essa literatura informativa, né? Eu já comentei que marca o início da literatura no Brasil, né? O chamado escrivão, né? Ele era aquele que representava lá o rei de Portugal, né? Ele era o número um de Portugal. Pero Vaz de Caminha foi ele o grande responsável, né, gente, pelo primeiro texto literário aqui do Brasil. A chamada Carta do Descobrimento,
ou em algumas obras, né, Caio Vaz de Caminha, considerado esse o primeiro texto literário escrito aqui no Brasil, tá? Por isso que esse período aí também ficou conhecido como o chamado quinhentismo, né? Corresponde, como eu já disse, só enfatizar aqui a você, corresponde ao período de 1500, tá, gente? É esse período aí, de 1500, é o início do descobrimento também, o início da literatura no Brasil, tá? A gente vai já eu vou explicar melhor para você, né? Na verdade, é enfatizar, porque nós estamos já estudando, né, direitinho, olha só. Esse trecho aí dessa carta, eu vou te mostrar depois, já, tá certo? Já eu te mostro. Vamos lá. Literatura, aliás, período cientista, né? O que foi esse período aí? Cientismo. Você sabe, lá em Portugal já era uma nação desenvolvida, tá? Vamos lá. Antes de mostrar os autores de obras, né, já estou te passando algumas imagens, pronto, aqui. Tá? Vou voltar um pouco, gente, tá? Com essas imagens, vamos lá, voltar para a sala virtual, né? Aliás, a gente já está na sala virtual, né? Tem eu vou, né, falar, vou ver novamente, né? Já eu te mostro as imagens do quinhentismo. Por quê? Porque também, né, eu tenho que enfatizar, deixar bem claro para você o quê? Comentar um pouco sobre essas apresentações, embora não eu a responsável, né? Lembrando que a cada mês dessas disputas, né, dessa gincana que vai haver, a cada mês, né, haverá um rodízio de professores. Então, desde março, cada turma vai se apresentar com o professor. Aí, nos meses seguintes, haverão mudanças, né? Serão outras pessoas. Então, é isso, tá? Então, foco, né? O professor responsável por você, com certeza, já deve ter entrado em contato, explicado melhor, né? Estou só passando rapidamente para você, certo? Bom, vamos lá, olha só, o que é o quinhentismo? Você está vendo a imagem? Agora sim, né? Ficou melhor? Que ótimo, né? O que está vendo? Período da era colonial. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil era colônia de Portugal, gente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Brasil pertencia a Portugal, né? Foi descoberto, né, segundo eles, por Portugal, né? Durante as grandes navegações, os portugueses encontraram o Brasil. No Brasil encontraram o quê? Muitas riquezas. Encontraram quem? Os índios, né? Os índios que eram os seus habitantes. Então, o quinhentismo é esse período da ideia colonial que ocorreu entre 1500 a 1601. Um século, né? Pode-se dizer. E também a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI e corresponde à introdução da cultura europeia em terras brasileiras. Claro, gente, os índios tinham sua cultura própria, porém, os europeus, no caso os portugueses, né, que chegaram primeiro ao Brasil, depois o Brasil chegou. Outros países, né, tentaram colonizar o Brasil, tá? Quem conseguiu realmente foi Portugal. Porém, outras nações tentaram fazer a mesma coisa, tá? De certa forma, vieram muitos europeus e, claro, trouxeram o quê? A cultura deles, né? Inclusive, os índios foram obrigados a aprender a língua, os costumes, os hábitos, a religião dos portugueses, né? Tanto é, gente, a nossa língua, português. Falamos português por conta disso, tá? Continuando, ainda não podemos falar em literatura do Brasil, pois os textos produzidos em relação ao país denotam a cosmovisão do homem europeu. Não havia uma literatura brasileira, havia a visão dos europeus. Por quê?
Eles chegavam ao Brasil no início, observavam tudo, inclusive os habitantes, tudo, a paisagem, as riquezas, escreviam cartas, a cosmovisão, a visão deles. É a visão deles, né, dos portugueses, em relação ao Brasil. E essas cartas iam para Portugal. Por isso chamada literatura de informação. Né? E até então, gente, nesse período, havia só a visão dos europeus. Não havia nenhum escritor brasileiro, não, como? Né? Ainda não. Nenhum brasileiro, né? Só depois, com o passar dos tempos, é que começaram a surgir, né? Os escritores brasileiros, enfim. Continuando, é um movimento paralelo ao classicismo português e possui ideias relacionadas ao Renascimento, que viveu seu auge na Europa, enquanto o Brasil acabava de ser descoberto, a Europa estava em pleno desenvolvimento. Né? Através de quê? Não só Portugal estava nesse período de expansão, né? Através das grandes navegações, né? Haviam outras nações, como a Espanha, né? Isso é um conteúdo de história. Sempre eu comento, porque a literatura, ela segue exatamente, né, gente? Ela depende, ou ela segue o quê? A história, os fatos históricos. Por isso que a gente sempre está vendo, falando da história, dos fatos históricos, né? Então, se a Europa estava em plena expansão, né? O Brasil tinha acabado de ser descoberto ainda, e a Europa super já desenvolvida, né? Já fazendo o quê? Dominando, colonizando terras. Não só o Brasil, gente. Nesse período aí, vários países foram colonizados, não só por Portugal, por outros países da Europa, né? Porque a Europa estava a todo vapor, né? Super desenvolvida. Então, foi isso que aconteceu. Tá? E no Brasil, né? Acabaram de descoberto. Os habitantes, os índios, eram muito ingênuos, né? Eles eram muito fáceis de ser enganados, de ser dominados, tá, gente? Infelizmente, tá? Vamos lá. Ainda tem algumas coisas que eu quero te mostrar, tá? Além dessas obras. Lembrando, o quinhentismo, características, pronto. Gente, quinhentismo, mais uma vez, isso fica bem claro para você. Quinhentismo é um período, tá? Ah, o quinhentismo é a mesma coisa da literatura de informação? Sim, o quinhentismo abrange a literatura informativa e a literatura jesuítica. As duas coisas fazem parte do quinhentismo, porque o quinhentismo é um período. Tem isso com a literatura informativa no Brasil e também continua com a literatura jesuítica, ou a literatura de catequese, tá? Então, esse período aí abrange esses tipos de literatura e vai, de novo, até 1601, né? 100 anos, um século de quinhentismo. Claro, em 1600, né, gente, é outro período, né? É o chamado, inclusive, seiscentismo, viu? Existe sim, tá? Bom, então, ó, o quinhentismo abrange esses dois tipos de literatura. No Brasil, né? Literatura informativa, que eu já comentei, que você já assistiu aula sobre isso. Tem como objetivo o quê? Informar sobre o descobrimento de novas terras, o levantamento do que há nas terras, tudo. Para informar ao rei de Portugal para que o Brasil fosse colonizado, fosse dominado, tá? A literatura jesuítica, continuando ainda no quinhentismo, tinha como objetivo catequizar, né? Catequizar os índios. Primeiro momento, gente, literatura informativa corresponde ao quê? A dominar as terras, as riquezas. E o segundo momento, com a vinda dos jesuítas, dominar também, só que como? Culturalmente, né? Catequizar, quer dizer o quê? Na verdade, dominar culturalmente, mudando a religião, os hábitos, né? Toda a cultura, a língua, né? Tudo dos índios, para torná-las semelhantes à do seu país, né? Que estava em pleno desenvolvimento. No caso, nosso caso, Portugal, tá? Então, são dois momentos, né? Literatura informativa, do descobrimento das terras, né? Da posse das terras, e a jesuítica, quando eles vão dominar o quê? A cultura dos habitantes, né? O segundo momento. Tudo isso é quinhentismo, tá? Vamos, então,
Pronto, autores e obras desse período. Pero Vaz de Caminha, você até deve lembrar desse nome, Pero Vaz de Caminha, quem escreveu o primeiro texto literário, né? Pero de Magalhães Gandavo, ele é autor de História da Província de Santa Cruz. Inicialmente, lembrando, o Brasil foi chamado de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz também, né? Depois é que passou a ser chamado de Brasil. Também ele escreveu a obra Tratado da Terra do Brasil, né? Porque Brasil, por conta do qual Brasil, uma das maiores riquezas já encontradas no Brasil. Temos também Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil, e o padre José de Anchieta, esse também é muito conhecido, né? Ele escreveu a Arte da Gramática da Língua mais usada na costa do Brasil. Também, padre José de Anchieta, responsável, gente, pela criação do Teatro de Anchieta. Temos também aí o padre Manuel da Nóbrega. Inclusive, o padre Manuel da Nóbrega, né, e o padre José de Anchieta, eles, além de trazerem a cultura de Portugal, eles também assimilaram, né, a cultura dos índios, criaram até uma gramática em tupi, né? E esses dois são conhecidos por serem jesuítas que defenderam, que realmente tinham interesse em defender os índios, né? Até então, que eram muito maltratados, né, gente? O histórico é esse. Bom, vamos ver aqui mais um pouco. As características a gente já viu. Pronto. Um trecho, olha só. Um trecho da famosa carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. É só um trecho. Essa carta, gente, ela é muito extensa, muito, muito extensa, tá? Vamos ler aqui esse trecho, ó. Avistaram os primeiros habitantes da terra, os quais eram, de acordo com a descrição de Caminha, Pero Vaz de Caminha, né, eram pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e narizes, né, nus, traziam arcos e secas, o beiço de baixo furado com um osso metido nele, cabelos corredios, isso quer dizer o que? Lisos, corpos pintados. Com eles tentaram estabelecer um primeiro contato, o que foi uma surpresa, pois um deles começou a apontar para o colar de ouro do capitão da frota, e em seguida para a terra, como se quisesse dizer que naquela terra havia ouro, né? Eles de cara já mostraram aos portugueses que o Brasil era cheio de ouro, né? Ingenuidade. A mesma coisa ocorreu com o castiçal de prata e papagaio. Ao verem coisas que não conheciam, faziam sinais, dando-se a entender que queriam propor uma troca. Eles eram ingênuos, queriam trocar. Conclui-se, então, que desta forma começou a troca de ouro, prata e madeira por quinquilharias vindas da Europa. Olha aí. Mas trocas, gente, os índios perdiam, né? Eles trocavam... Como eles não conheciam aqueles objetos que os portugueses traziam, para eles era novidade. E lá no Brasil, cheio de riqueza, né? Eles nem faziam conta de ouro, pedras preciosas, né? Madeira que vale muito para o Brasil. Então eles trocavam, né? Os portugueses adoravam troca, né? Um monte de quinquilharia e trocavam por ouro, a gente só, né? Então foi assim que teve início, né? E de cara, né, eles eram tão gênios que eles nem sabiam do valor, gente, dessas pedras preciosas. Para eles, para os índios, só servia mesmo de enfeite, certo? Bom, aqui enfatizando o que eu já falei, quinhentismo, século XVI, só para enfatizar. Representa a fase inicial da literatura brasileira, pois ocorreu no começo da colonização, literatura jesuítica ou de catequese. Representante, padre José de Anchieta, com seus poemas, autos, sermões, cartas e hinos. O principal objetivo dele, com suas obras, era catequizar os índios brasileiros. Continuando ainda no quinhentismo, a literatura de informação, que eram os padrões estéticos medievais. Principalmente o quê? Crônicas de viagem, que eram textos que narravam o quê? As descobertas deles, né? Das viagens feitas não só ao Brasil, mas principalmente aqui ao Brasil, né? Conhecendo, explorando o Brasil. Registro do impacto da nova terra sobre o europeu. Descobridor observador, né? Eles tomaram um susto. Imagina, eu acho que eles jamais, gente, imaginaram que chegariam em uma terra, como chegaram ao Brasil, e encontrar essa terra cheia de ouro.
cheio de preciosidades, e um povo tão ingênuo, né, que nem tinha noção dessa riqueza. Principal representante, Pedro Vaz de Caminha, com a sua carta, né, ao rei de Portugal, que era a carta do descobrimento, né, principal, um dos principais representantes aí. Claro, né, nós tivemos outros. O quinhentismo no Brasil não é um estilo literário, não é. É um período histórico, presta atenção. Período histórico de 1500 a 1601, que representa as primeiras letras escritas no Brasil, os primeiros textos, né? Na verdade, esses textos eram o quê? Relatos, cartas, documentos escritos por cronistas viajantes, né? A literatura, informação. Ou até mesmo os jesuítas, né? Com informações sobre as terras recém-descobertas e colonizadas, certo? Abrangendo o quê? A fauna, a flora e o povo. Eles dominaram tudo. Toda a terra, todas as riquezas, a fauna, a flora e, consequentemente, o povo. Dominaram como? Introduzindo a cultura deles, né? A cultura de Portugal, a cultura da Europa ou a cultura de Portugal. Os pais cronistas, nós temos aí Pedro Vaz de Caminha, Pedro Magalhães, Padre Manuel da Nóbrega, Padre José Teixeira, que já foram citados, né? Acreditando que se lembrem. Essa imagem aqui representa o quinhentismo. Isso aí, como eu já falei várias vezes, né? Período aí das grandes navegações. Observe aí, ó. Havia muitas fraudes, né, gente? Os portugueses dominaram não só o Brasil nesse período, muitos outros países, tá? Através das grandes navegações. Vários países tornaram-se colônia de Portugal. Não foi só o Brasil, não. Mas, no caso, nós estamos falando sobre o Brasil. Olha só. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro, nem lá vimos. Contudo, a terra em si, isso é o Pedro Vaz de Caminha falando do Brasil. A terra em si é de muitos bons ares, ou seja, o clima era muito agradável, né? Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será a salva, esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Ele ainda deu a dica para o rei de Portugal. Não bastava explorar as terras das riquezas, tinha que dominar quem? O povo, né? Os índios, no caso. Ele ainda deu a dica, né? Domine os índios, né? Traduzindo aí o que ele falou para o rei de Portugal. Tá? Domínio. Realmente houve essa dominação, né? Com certeza, tá, gente? Bom, aqui para encerrar, é o início do quinhentismo, 1500, com a carta de Pedro Vaz de Caminha, e o final do quinhentismo, 1601, quando foi publicada uma obra chamada Prosopopeia. Quem escreveu esta obra foi Bento Teixeira, o autor, o escritor, tá? Então, em 1601 começa um novo período da literatura. O quinhentismo durou aí 100 anos, 101 anos, né? Em 1600 começa o arcadismo, que nós vamos ver mais adiante, tá bom? Então é isso, gente. O quinhentismo, em resumo, foi o quê? Apenas um período, né? Foi só um período. Foi uma escola literária, foi um período, certo? E este período corresponde à literatura informativa, né? E também a literatura de catequese, jesuítas. Primeiro, domine a terra. Essa era a ordem, né? Que ele seguia. Em seguida, domine o povo, né? Os índios, as pessoas que habitavam. Domine tudo, né? Fauna, flora. E assim foi, né? O quinhentismo. Final, em 1601, como eu já falei, né? Esse período acaba em 1601. E aí começa um novo período, tá? Como eu disse também, mais a gente vai ver isso aí, tá? Gente, ó, vou ficando por aqui, tá? Foi um grande prazer, espero que você tenha gostado, tá bom? Um grande abraço para você, se cuide bastante. Participe dos nossos eventos, não fique de fora não, esteja participando, tá? Um grande prazer. Qualquer coisa, vai lá na Agenda Edu, converse comigo, tá? Qualquer sugestão, qualquer coisa, estou à disposição. Pode ir lá, tá bom? Um abraço e até a próxima aula, tá? Se tu